Dia 10 de outubro de 2025 entra para a história no mercado cripto como a maior liquidação de todos os tempos, mas não é só a maior, é a maior disparada. E a pergunta central diante disso tudo é: será que esse é o fim da linha? Principalmente pensando que nós estamos cronologicamente, comparando a outros ciclos, realmente no final do ciclo. Eu vou trazer aqui a minha opinião mais sincera sobre o momento, também alguns fatos, dados, a ordem cronológica como as coisas aconteceram, os pontos relevantes do que aconteceu na sexta-feira, dia 10 de outubro. Quais são as perspectivas daqui para frente? Também vou responder algumas perguntas, as principais que eu recebi ao longo das últimas horas. Enfim, tudo isso em mais um vídeo bastante resumido, direto ao ponto, porque aqui eu valorizo seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, o seu like. Então já deixa no começo do vídeo, fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês que deixam o like, apoiam o canal, afinal de contas isso é fundamental para que o meu trabalho siga acontecendo aqui do outro lado. Bom, meus amigos, como eu comentei então na introdução desse vídeo, na sexta-feira, dia 10 do 10 de 2025, nós tivemos a maior liquidação da história. Foram em 24 horas 19 bilhões de dólares, sendo que 7 bilhões foram dentro de uma hora. Só a título de comparação, para você ter ideia, nós tivemos em 2020, naquele crash lá em março, 1,2 bilhão de dólares em liquidação. E lá em 2022, com a quebra da FTX, as liquidações atingiram 1,6 bilhão de dólares. Agora, nós estamos falando de 19. Agora, qual foi o motivo para que nós tivéssemos uma liquidação tão significativa e tão maior do que outras liquidações do mercado cripto? Bom, lá pelas 17h40 aproximadamente, Donald Trump anunciou tarifas de 100% contra a China numa nova rodada da guerra comercial. Logo depois do anúncio das tarifas, veio uma cascata de liquidações e um pânico total que tomou conta do mercado. Agora, a pergunta em relação a isso é justamente se o fato de tarifas de Estados Unidos contra a China justificariam uma queda do tamanho da queda que nós tivemos. Quando a gente pega aqui para comparar Bitcoin e Ethereum em relação à queda atual, a queda que nós tivemos ontem, no caso que eu estou falando é no dia 10 do 10 que eu estou gravando aqui no dia 11. Com o anúncio de tarifas e a consequente queda que nós tivemos, e aí nesse caso foi uma queda mais morosa, né? Ela foi aos poucos até o fundo do poço, que foi entre março e abril. Mesmo que a gente pegue o início daquele papo de tarifas, que começou a desencadear em quedas, e aí a gente pode pegar aqui que a gente teve uma queda mais espaçada, né? Diferente de ontem, que o mercado já caiu como se fosse uma antecipação daquilo que poderia ser uma queda equivalente à queda de março, abril. É isso aqui que a gente precisa analisar. Quando a gente compara uma com a outra, a queda de ontem no Bitcoin chegou a 16% se a gente pegar do momento mais alto aproximadamente ali do dia para o momento mais baixo, ou seja, naquele grande flush que nós tivemos, que foi o Bitcoin indo lá para os 102 mil dólares. A queda foi de 16%. Se a gente comparar com a queda lá de março a abril, no Bitcoin foi de aproximadamente 20%, desde o momento que começou o papo das tarifas até efetivamente as tarifas serem anunciadas, que a gente teve aquele grande mergulho. O Bitcoin saiu lá de aproximadamente 93, 94 mil dólares e foi, salvo engano, até 74 mil dólares. Então, olhando sobre esse aspecto de comparação, nós podemos sim dizer, é razoável que possa ter sido uma antecipação, né? Ou seja, o mercado reduziu em pouco tempo ali, já que ele sabia que anúncio de tarifas pesadas assim poderiam levar a uma queda mais forte num período de tempo mais espaçado. Bom, já vou adiantar isso aqui tudo, já vou vender tudo porque vem queda pela frente, então independente, já vou realizar agora porque a gente vai ter aí alguns dias de queda, por exemplo. Aí já adiantou todo esse período. É razoável dizer isso? Se a gente olhar só a comparação de percentuais, é razoável, 16 para 20 está parecido. Quando a gente olha para o Ethereum, comparando também o período de março a abril, nós tivemos uma queda de 35% em Ethereum, uma queda mais acentuada. Enquanto ontem, na sexta-feira, nós tivemos uma queda de aproximadamente, lá pegando também a parte mais alta no dia com a parte mais baixa, aproximadamente 20%. Então, também a gente pode dizer que pode ter sido uma espécie de antecipação, sim. Sentimos muito porque veio tudo em minutos, né? Foi muito rápido. E de lá para cá o mercado, inclusive, diga-se de passagem, já recuperou
um tanto também, principalmente nesses dois ativos. Em resumo, é queda muito forte para um dia, mas pode ser considerada, por esses parâmetros, uma antecipação. Espero que você tenha pegado aqui o ponto onde eu quero chegar. E tem um outro agravante. Esse era o único mercado aberto, ou seja, o anúncio do Trump veio depois dos mercados fecharem. Bolsa americana estava fechada, bolsas na Ásia fechadas, a bolsa aqui no Brasil também fechada. Ou seja, se o mercado precisa buscar liquidez naquele momento para se proteger, onde é que vai buscar? Onde tem o mercado aberto. Que mercado tinha aberto com dinheiro disponível para poder retirar ali, liquidez disponível para poder retirar? Somente o mercado cripto. E esse também é um fator crucial para a magnitude da queda que nós tivemos dentro do mercado cripto. Porém, dito isso, tem algumas coisas estranhas em meio a isso tudo. Uma delas é o flush que nós tivemos nas altcoins. Não é normal, embora eu sei que tem muita gente aí, muito guru de internet dizendo que eu avisei, eu sabia que isso ia acontecer e querendo dar aula de que previu que isso ia acontecer. Meu amigo, esquece, ninguém sabia, ninguém previu, ninguém esperava ver altcoins, por exemplo, derretendo 80%, 90% em alguns casos. Eu tirei esse print que você está vendo aí de algumas altcoins justamente porque eu sabia que eu iria criar conteúdo com isso depois. Eu confesso que eu paralisei em um momento onde eu vi mais ou menos essas mesmas altcoins aí, que são algumas altcoins aleatórias, mas altcoins que a gente pode considerar médias, elas nem são tão pequenas assim. E cerca de 5, 10 minutos antes desse print, eu abri ali o aplicativo da Binance para olhar os preços e simplesmente foi isso que eu enxerguei, né? Preços ainda piores do que esse que a gente está vendo aí, quedas ainda mais fortes do que essas que estão aparecendo aí na tela. E na tela você vê que, mesmo nesse print aí, ainda tinham quedas de mais de 70% aparecendo, outras muito perto disso. Isso não é nada normal, embora as altcoins tenham voltado depois um bom tanto, né? As quedas ficaram ali mais na casa dos 20%, 30% e não 70%, 80%, 90%, mas isso foi de fato bastante estranho. Entra uma série de questões técnicas aqui, mas dentre elas os market makers, né, os formadores de mercado, simplesmente se retiraram nas altcoins, deixando um grave problema de liquidez e os preços começaram a desabar de maneira completamente incontrolada, insana, absurda. E, obviamente, esse tipo de movimento machucou muita gente. Quem operava simplesmente alavancado, estava com as maiores posições alavancadas, mesmo que tivesse ali com posições muito bem embasadas, se não tinha feito ali a boa gestão de risco, por exemplo, foi liquidado simplesmente na hora, sem ter poder de reação. Outra coisa bastante estranha foi que, por exemplo, uma baleia, né, um grande investidor, 30 minutos antes do anúncio do Trump, como você pode ver aí na tela, montou posições shorts, ou seja, apostando na queda do mercado, apostando forte, mesmo considerando que se o mercado subisse um pouquinho só, ele seria liquidado. Ele estava muito confiante, muito crente que aquela queda ia acontecer. O resultado, ele lucrou nessa operação mais de 192 milhões de dólares. E um detalhe ainda mais estranho, ele abriu essa conta na Hyperliquid no mesmo dia da operação, ou seja, na sexta-feira, dia 10 do 10. E por que isso tudo é estranho? Porque muito provavelmente aqui a gente tem uma grande chance dele ser um insider. O que é um insider? Tem informações privilegiadas para poder ganhar dinheiro com isso, o que é algo criminoso. Aliás, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Será que ele estava certo? Será que ele era um gênio do mercado que sabia que ia cair, ou será que ele tinha realmente informações privilegiadas e usou isso para lucrar muito em cima dos demais investidores? Bom, mas e agora? Daqui para frente, o que a gente pode esperar do mercado? O que dá para ler disso tudo, afinal de contas? A verdade é que para o Bitcoin especificamente, essa queda não assusta. Nós temos aí dois pontos tecnicamente positivos. O primeiro foi que limpou toda a liquidez que tinha abaixo ali. Eu já mostrei em vídeos anteriores que tinha muita liquidez concentrada ali, né? Ou seja, muitas e muitas ordens acumuladas para buscar regiões de 106 mil dólares, 107 mil dólares, ele limpou toda essa região ali, chegando até os 102 mil dólares. E justamente ali nessa parte dos 102 mil dólares, tinha um suporte. Então ele segurou no suporte razoavelmente bem. E no frigir dos ovos, comparando dia a dia, ou seja, quando a gente olha para o gráfico diário ou gráfico semanal, o comportamento pode ser considerado normal, dada a volatilidade intrínseca do Bitcoin. Dito isso, feito o recorte, Bitcoin é uma coisa, altcoins é outra coisa. Quando a gente olha para altcoins médias e menores,
essas sim preocupam mais. Esse movimento especificamente expôs fragilidades importantes nessas altcoins. Essa questão, por exemplo, dos market makers se retirarem e deixarem o mercado muito mais vulnerável, o fato de terem caído tanto, liquidando absolutamente todo mundo foi varrido do mercado, todo mundo que tinha posições longs abertas, isso tudo faz com que agora os investidores pensem duas vezes antes de começar a arriscar posições alavancadas novamente. Ou seja, minha análise aqui é que nós precisamos de mais tempo para analisar o comportamento das altcoins e também como é que vai se comportar a liquidez do mercado, porque parte dessa liquidez saiu e vai voltando aos poucos, ela não volta de imediato. Agora, um ponto importante é, no spot, toda essa movimentação aqui abriu também muitas oportunidades, deu para a gente comprar algumas coisas ali, em especial coisas que tinha ali já em ordens antigas, eu tinha ordens que eu tinha colocado lá há bastante tempo mesmo, né? Preços bem abaixo ali, todas essas ordens executaram, simplesmente limpou o book, ou seja, tudo que eu tinha preso ali em ordens foi, e eu sei que isso aconteceu para muita gente também. E ontem, inclusive, deu para comprar algumas coisas ali, apesar de nas exchanges em alguns momentos ficar travado ali, porque a gente tentava comprar e dizia que tinha uma movimentação muito grande, não dava para comprar exatamente no mesmo momento, tanto que em dado momento eu achei que eu tinha emitido várias ordens ali de compra e essas ordens simplesmente não foram criadas, mas ainda assim, logo depois eu consegui aproveitar para mandar mais algumas ordens, fazer mais algumas compras pontuais. Por que eu não enchi o carrinho, não zerei o caixa e tudo mais? Porque, como eu falei, esse movimento não era um movimento esperado, esse movimento me surpreendeu também. Então a gente tem muito pouco tempo para agir e nesse pouco tempo tem que ponderar situações. Beleza, é oportunidade, caiu bastante, dá para comprar muito mais barato agora, mas nem tudo se resume a isso. Por quê? Porque também a gente precisa entender tudo aquilo que está acontecendo. É melhor preservar também boa parte do caixa para poder eventualmente comprar ali na frente ou entender o que o mercado vai propor nos próximos dias, nas próximas semanas. Como eu falei, o mercado cripto estava operando sem guia. Todos os mercados fechados, o único mercado aberto era justamente cripto. Dito isso, tem outro ponto crucial no meio disso tudo: portfólio. Quem não tem um portfólio robusto, nessas horas, corre sério risco de simplesmente sair do jogo. E uma coisa que eu sempre defendi, inclusive indo contra a maioria dos criadores de conteúdo cripto, é que se tenha um portfólio diversificado entre várias classes de ativos. Estatisticamente, dessa maneira, você consegue proteger o seu patrimônio e também ter ganhos satisfatórios ao longo do tempo, mesmo porque você consegue fazer rebalanceamento de carteira, mantendo os alvos ali que você tem, tendo uma estratégia de caixa e tudo mais. Ou seja, cripto é para um percentual da sua carteira. Qual percentual? Quando eu falo de cripto, eu falo de Bitcoin, altcoins, toda a parte de cripto. Qual é o percentual que você precisa ter na sua carteira? Qual é o adequado para você? O adequado para você é adequado de acordo com o seu perfil, que é diferente do meu perfil. Então, se você é uma pessoa que topa mais risco, você pode ter um percentual maior de criptomoedas, por exemplo, na sua carteira, de ativos de renda variável. Agora, se você tem um perfil mais moderado, você precisa ter um portfólio de acordo, ou seja, a cripto precisa representar um percentual menor do que representaria se você tivesse um perfil arrojado. Se você tem um perfil um pouco mais conservador, aí cripto tem que ser uma parte muito, muito pequena na sua carteira, de modo que se cair 80% não vai machucar de fato seu patrimônio. Ou seja, eu que tenho um perfil extremamente arrojado, tenho lá do meu portfólio aproximadamente 29%, 30% em cripto. Aí desse percentual em cripto, você precisa ter também um portfólio balanceado de acordo com nível de risco. Leia-se de 60% a 100% Bitcoin. Eu que tenho um perfil bastante arrojado, tenho 70% de todo o portfólio cripto em Bitcoin. Depois disso, você segue montando por nível de risco, ou seja, entre uma altcoin pequena e uma altcoin grande, qual é que você vai ter maior percentual? Na altcoin grande. A altcoin pequena é para o percentualzinho bem pequeno. Outro ponto, você precisa sempre ter caixa. Qual é o único momento que pode eventualmente zerar a caixa dentro de cripto, por exemplo? É lá na capitulação máxima do bear market. Quando é que eu zerei meu caixa em cripto? Só para você ter uma ideia. Foi lá em 2022, no final do ano, quando deu aquela crise da FTX. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, e ali eu zerei meu caixa. Mas também por que eu zerei meu caixa? Porque eu tenho entrada de dinheiro mês a mês que eu posso também utilizar para aportar ou para renovar o meu caixa. Nesse momento da queda, por exemplo, o meu caixa estava em 20%. Ou seja, no momento em que todo mundo está entrando em pânico, aquele caixa, o teu portfólio como um todo, vai te ajudar a manter a tranquilidade, a manter a calma
e você vai ter dinheiro ali disponível para poder comprar aquilo que você acha que é oportunidade. Ou seja, você foca naquilo que é certo. Enquanto 95% do mercado está em pânico, você não pode entrar em pânico junto. Quem entra em pânico não consegue ter lucidez para tomar boas decisões. E com base em tudo isso que eu estou te falando, eu quero te mostrar aqui na prática qual foi o resultado na minha carteira dessa queda toda, desse dia histórico de queda que nós tivemos com a maior liquidação de todos os tempos nesse print que você está vendo agora aí. O meu portfólio geral, a minha carteira de investimentos geral, caiu lá de 36% para 32% de retorno no ano. Ou seja, essa queda toda reduziu o meu patrimônio em menos de 3%. E tudo isso nós debatemos sempre na comunidade 1% em tempo real. Então todo mundo que está lá dentro, além de ter acesso detalhado a toda essa estratégia de alocação, de portfólio, tem também o meu suporte, pode tirar dúvidas 7 dias por semana. Então como você vê aí a Bruna comentando que conseguiu manter a sanidade no meio dessa queda toda, que pelo fato de ter portfólio de investimentos mexeu 4%, falando que os amigos estavam desesperados com aquilo que estava acontecendo e ela estava tranquila. O Yuri falando da importância da diversificação e da estrutura da metodologia lá da comunidade 1%. E o Ed dando o relato dele aí, falando que agora entende por que eu coloco ordens tão abaixo dos preços do mercado, do momento, por conta desses flushes que nós podemos ter a qualquer momento, muito embora, como eu falei, reitero, eu não esperava um flush desse tamanho. Eu sei que é muito, muito difícil manter a sanidade, fazer do limão uma limonada, tudo é muito bonito no discurso, mas na prática para muita gente fere, e fere bastante. Mas é bom sim você entender se isso está te ferindo nesse momento, se você está mal por conta da queda e tudo mais, você não está conseguindo enxergar o lado bom disso tudo. Você precisa voltar um passinho atrás para entender que talvez para você não faça sentido ter tanto risco assim em carteira. Talvez faça sentido você aprender a montar uma estrutura de carteira diferente, adequada ao seu perfil. Porque a maior prova de que as coisas estão corretas, se você está com uma alocação adequada, é você estar enxergando como o pessoal que eu mostrei aqui para você, o lado positivo, porque sim, esses momentos põem à prova a estratégia e põem à prova todas as vulnerabilidades da sua carteira. É como se fosse um ataque simultâneo para ver se as suas defesas ali são sólidas ou não. Ter um portfólio robusto, saber montar uma estratégia de alocação é o que diferencia um investidor que tem uma carteira de fato antifrágil do investidor que tem uma carteira vulnerável ou sequer tem uma carteira de verdade. Para finalizar de bate-pronto aqui, eu vou responder 3 perguntas, porque eu prometi pro pessoal lá no Instagram que responderia. Então eu selecionei só 3 aqui para não deixar o vídeo ainda mais longo e trazer todo esse compilado de informações aqui num vídeo só. O Júlio Einerst, não sei se estou pronunciando o sobrenome correto aqui, se não for, me perdoe. Pergunta: fim de alta? Não acredito em fim de alta, Júlio. Mesmo que a gente olhe lá para o que aconteceu em março, abril, nós vemos que não são quedas definitivas, as tarifas mesmo não são definitivas, né? Se esse é que foi o estopim para tudo que aconteceu no mercado, as tarifas são negociáveis, primeiramente, a gente sabe já como é que o Trump negocia e tudo mais, então não vejo fim de alta por conta disso. Pelo contrário, eu sigo posicionado, mas sigo com caixa também, como eu falei, com um portfólio como um todo para poder me proteger para outras eventuais quedas. Mas eu não espero fim de ciclo de alta nesse momento. No entanto, eu vi muita gente dizendo por aí que agora nós não teríamos mais um ciclo de baixa, que o ciclo continuaria, que na verdade as quedas, né, o bear market não ia existir nesse ciclo. Essa foi uma boa amostra de que sim, bear market existe, ele vai acontecer em algum momento e nós precisamos nos preparar para isso. Ou seja, eu, por exemplo, pretendo em dado momento do ciclo liquidar todas as minhas posições em altcoins. Estou fazendo isso agora? Não. Pergunta do Ednei Carvalho: alguma altcoin pode ter mais dificuldade para se recuperar? Certamente sim, Ednei. Essa é a minha resposta definitiva. Algumas altcoins, principalmente as menores, elas podem ter muita dificuldade em recuperar. Inclusive não dá para ficar ancorando o preço, né? Ah, caiu 40%, vou comprar agora porque ela vai subir para o preço que estava valendo anteriormente. Isso não é uma garantia, tá? Não diria que essa é a melhor análise a se fazer. Muitas delas vão ficar pelo caminho, sim. Tem uma frase no mercado que eu gosto bastante, né? Quando a maré baixa, a gente sabe quem está nadando pelado. Então, isso mostrou vulnerabilidade também nos próprios projetos. Eu diria que os projetos mais sólidos são aqueles que tendem a se recuperar, aqueles que são menores, muitos deles podem já ficar pelo caminho, sim. Para finalizar, a pergunta do Otávio Rodrigues: mercado aquecido só em 2026? Não acredito que só em 2026. A gente ainda tem
o resto de outubro, novembro e dezembro, mesmo que essas questões ainda fiquem pairando, que a gente ainda tenha quedas nas bolsas e em cripto ao longo dos próximos dias, por exemplo, quem sabe próximas semanas, isso não é definitivo pro ano de 2025. Nós temos 2 meses historicamente, sazonalmente muito bons, que são novembro e em boa parte também dezembro. Então eu prefiro esperar a poeira baixar e acredito que sim, a gente ainda deva ter altas interessantes dentro do ano de 2025. Agora, ponto importante, o macro é o principal fator nesse momento. A gente precisa ver como é que as bolsas vão reagir num todo, como é que os mercados internacionais vão reagir, como é que essas negociações de tarifas, desdobramentos e tudo mais vão se dar para a gente poder projetar melhor ao longo das próximas semanas aqui o que deve acontecer com o mercado cripto. Não tem nada definitivo, não tem bola de cristal, não tem como a gente determinar vai acontecer A ou B. A gente precisa entender o todo, compilar todas as informações, todos os dados, acompanhar o que vai acontecer em relação a desdobramentos para poder ir formando melhor uma base para poder investir com inteligência, tomar boas decisões. Dito isso e sem mais, eu vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.